Estamos de volta, portanto, aqui agora para falar sobre os direitos do preso, né? Especialmente aqui dentro da prisão em flagrante, tema que nós ainda estamos avançando, né? Agora, muito importante essa questão, porque sofreu mudança aqui com relação à criminalização de algumas condutas, que é importantíssimo aí a autoridade policial, toda a equipe ali de delegacia, de polícia militar, de polícia civil, todo mundo que puder de qualquer forma ou potencialmente participar de uma prisão em flagrante, sendo autoridade, é importante estar muito atenta a essa reforma, tá? Então aqui o 306 do Código de Processo Penal, ele traz os direitos do preso, e o que nós temos de importante aqui, de destaque, é a questão das comunicações constitucionais. No 306 diz que a prisão de qualquer pessoa, o local onde se encontre, serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo 1º. Em até 24 horas, após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Parágrafo 2º. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade com o motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas. Atenção aqui. Isso foi uma conquista democrática diante de um cenário ditatorial que nós enfrentamos. Às vezes você pode estar perguntando aqui, Aurinei, não é muito óbvio nós termos que comunicar ao magistrado, comunicar à família, a pessoa ter direito a um telefonema quando ele chega ali na delegacia para informar um parente seu o que aconteceu ali, que ele está detido? Pois é, isso ali nos períodos de trevas da ditadura militar, esses direitos eles foram todos cerceados, né? Então nós, advogados, os nossos colegas que nos inspiraram na luta pela democracia naquele período, em livros, em obras históricas, relatam a dificuldade que era para a família, para a própria advocacia exercer ali o seu direito, porque sequer sabiam onde a pessoa estava presa, né? Era o que nós conhecemos hoje como desaparecimento, né? A pessoa desaparecia, não sabia onde estava, iam lá nos órgãos policiais, militares, ninguém sabia onde a pessoa se encontrava. Então perceba que isso aqui hoje para a gente é muito importante, para que a família, a defesa e as autoridades judiciais e do Ministério Público saibam o que está acontecendo, e a gente viu que isso é importante até lá na lei de abuso de autoridade, no caso da reforma. O prazo de 24 horas que nós falamos do flagrante, ele surge aqui. Após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz. Então, aquele prazo que nós falamos da prisão até a audiência de custódia deve passar esse prazo de 24 horas. E o que é essa nota de culpa? Como é que isso na prática ocorre? Tecnicamente, como nós colocamos aqui no material para vocês, o nome foi péssimo, escolhido pelo legislador. Na nota de culpa dá a impressão de que ali está sendo revelado, e na verdade nesse momento não tem a mínima possibilidade de se avaliar a culpa de ninguém, a culpa daquela pessoa que está ali presa. Então é só um documento onde vai ser informada a pessoa por que ela está presa. Então vai ser ali disposto o crime que está sendo imputado, a capitulação penal, o nome do condutor, o nome da pessoa que foi responsável por aquela prisão, o nome das testemunhas. Isso tudo é importante para que a pessoa, a partir daquele conhecimento, ela já comece a exercitar ali o seu direito de defesa, de autodefesa. Então já começa a raciocinar sobre o que aconteceu e sobre como ele vai se defender, né? Como ele vai ali apresentar as razões para contestar tudo aquilo ali que lhe está sendo imputado. Olha porque é importante a gente
está fazendo esse estudo. A lei de abuso de autoridade, né, aqui mais um destaque de reforma para vocês, ela trouxe uma série de tipos penais que estão ligados a essa fase do flagrante relacionado aos direitos do preso e especialmente a essa questão das comunicações. Então, deixar de fazer essas comunicações, gente, pode configurar crime de abuso de autoridade. Por que eu estou tendo cuidado de sempre falar que pode tipificar, né, que pode ser responsabilizado, né, que pode ocorrer aí o crime de abuso de autoridade? Porque, como nós já mencionamos em um momento anterior, o crime de abuso de autoridade, assim como outros crimes, todos os outros crimes, eles possuem as elementares e dentre elas, dentro da nova legislação, nós temos a necessidade de comprovação do dolo, né, do dolo específico de demonstrar uma superioridade ali da sua autoridade, ou de prejudicar a pessoa, ou de prejudicar terceiro com aquela postura, com aquele ato. Então, por isso que a gente sempre diz que pode. Então, se houver uma questão aí que justifique a situação, pode ser que a autoridade consiga se defender e até ser absolvido, caso seja processado pelo desvio na sua conduta. Mas vamos lá, no artigo 12 aqui da nova Lei de Abuso de Autoridade, diz assim: deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal, ou seja, esse prazo de 24 horas. Olha a pena, 6 meses a 2 anos. Então é preciso que as autoridades ali policiais e todos os assistentes, né, todos os agentes de polícia, oficiais de polícia que façam parte daquela equipe, que estejam dispostos e ágeis para fazer essa elaboração, essa autuação do flagrante e mandar esse documento, esse auto de prisão em flagrante para o judiciário, para a autoridade judicial, dentro desse prazo de 24 horas. Incorre na mesma pena, ainda no artigo 12, aí na tela para vocês, incorre na mesma pena quem deixa de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Aí isso aqui já vai estar ligado aos temas que nós vamos falar posteriormente, mas como estamos falando aqui da lei de abuso de autoridade, é preciso que a autoridade saiba, ali a autoridade que vai executar a medida, daqui a pouco a gente volta nisso, quando for falar de temporária e de preventiva, a autoridade que for executar a medida, ela tem que comunicar à autoridade dizendo que cumpriu a medida. No inciso 2, deixar de comunicar, aí na tela para vocês, deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada. E isso aqui confirma o que nós acabamos de ler, tá? 3. Deixar de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Inciso 4. Prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Volta aqui para mim rapidinho, só para eu passar para vocês uma situação que acontece nos presídios em muitos locais onde nós temos uma atuação mais efetiva. Por exemplo, no Distrito Federal, em Brasília, no Amapá, em São Paulo, nós temos uma dificuldade para executar esse alvará de soltura quando, por exemplo, a decisão judicial sai às 9 da manhã de um dia e vamos supor que às 10 da manhã, através do sistema de execução penal, a vara comunica com a CEP, né, a central ali de execução penal do presídio. E lá eles aguardam o final do expediente forense
para saber se aquela decisão ali não vai ser alterada, se aquela decisão ali não vai ser substituída por outra, ou se o magistrado não vai mudar de ideia. Então, isso aqui configura abuso de autoridade, conforme disposto na nova legislação, e é preciso que a advocacia tome ciência disso aqui e cobre a vigência dessa norma. Então, quando diz aqui imediatamente, significa que deve ser cumprido de imediato, naquele exato momento em que foi comunicado pela vara que expediu o alvará de soltura, o alvará de soltura para liberação, para revogação daquela prisão. Então, isso é algo que acontece muito na prática, que a administração penitenciária vai ter que se ajustar para melhorar essa comunicação com o judiciário e vai ter que se ajustar para dar cumprimento a essas decisões imediatamente, como manda a nossa legislação, tá? Artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente. Aí na tela para vocês, olha só como isso tem a ver com o que a gente está falando. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribuir a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Então isso aqui, né, vocês percebem que são crimes previstos na nova legislação de abuso de autoridade que tem a ver com as comunicações constitucionais obrigatórias que devem ser feitas durante o procedimento do flagrante, por ser direito do preso, tá bom? Um detalhe importante que também foi alterado e a gente sentiu muita diferença sobre isso, falamos num dos nossos vídeos anteriores sobre a complicação, né, a complexidade e o agravamento que as redes sociais trouxeram, né, incrementando essa relação social de uma forma prejudicial para a imagem das pessoas que estão ali sofrendo uma investigação, uma prisão, tá? Só que a gente sabe que houve, quando nós tivemos nas fases mais complicadas disso tudo, com maior exposição, né? Tínhamos exposições de pessoas presas, de pessoas mortas, né? Tá muito vivo isso nas redes sociais. É preciso que a gente tenha tolerância na utilização disso, para que a gente saiba conviver com as diferenças das opiniões. De todo modo, o pré-julgamento que se faz da pessoa que está ali sendo exposta por uma autoridade policial ou até mesmo pela sociedade é muito prejudicial, tanto para quem está sendo pré-julgado quanto para quem está pré-julgando, porque uma hora pode ser você naquela mesma condição e óbvio que você vai querer exercer o seu direito de ser presumido inocente. Aí você não vai poder, porque se você não o fez pelo outro, talvez não aconteça com você. Essa é a lei, não a lei penal, mas a lei universal. Então, olha só o que aconteceu aqui no artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade, quando ele disse o seguinte: constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a 1. Exibir-se ou ter o seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. 2. Submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Pena, detenção de 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo da pena combinada à violência. Isso aqui, gente, volta aqui para mim que eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Isso aqui pode acabar com alguns jornais que existem na televisão brasileira hoje. Porque alguns jornais que existem na TV brasileira hoje, alguns jornalistas criados
dentro dessa circunstância que se vivia anteriormente, eles eram alimentados pela imagem pública de pessoas presas, né? Então ali o jornalista, o repórter, eu já vi várias vezes, sempre fui radicalmente contra, por achar que aquilo ali ofendia a imagem, a honra daquela pessoa, ia, né? Às vezes tocava no preso com a mão no queixo, levanta a cara aí, vagabundo, olha para a tela aqui, né? Eu não vou dar muita ênfase na imitação, que eu vou acabar conseguindo imitar a pessoa que eu tô me referindo, e eu sei que esse vídeo aqui está indo longe, e pode ser que chegue, mas é preciso que saiba que a exposição pública da imagem de pessoa presa, a exploração da imagem de pessoa presa hoje configura crime de abuso de autoridade. E a autoridade que permitir isso responderá nos termos do artigo 13 do Código Penal, do artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade. Vou repetir a pena aqui, só para ficar muito claro para vocês: detenção de 1 a 4 anos, tá bom? Detenção de 1 a 4 anos. Eu acredito que as autoridades não vão querer se arriscar mais com essa exposição. É uma fama extremamente desnecessária, porque ela ocorre em detrimento da imagem de uma pessoa, tá bom? Isso é preciso que seja dito, seja registrado. Um outro ponto importante aqui do nosso material, que está para vocês, é o transporte do preso, tá? Que está aqui, nós temos aqui a Lei 8653/93, artigo 1º, proíbe o transporte de presos em compartimento de proporções reduzidas, com ventilação deficiente ou ausência de luminosidade, tá? Proíbe o transporte de presos em compartimentos de proporções reduzidas com ventilação deficiente ou ausência de luminosidade. Isso lembra o camburão, né? Isso lembra o camburão da viatura policial. E aí você deve estar se perguntando agora, Ney, então quer dizer que tem uma lei que proíbe carregar, transportar presos no camburão? Tem. Tem uma lei que proíbe e ela é muito clara e muito válida nesse sentido, porque se vocês pegarem aí, se vocês fizerem uma rápida pesquisa, vocês vão encontrar a quantidade de pessoas que foram, que sofreram algum dano físico à sua saúde em razão desse transporte, né? Saíram do local bem, chegaram machucados, ou porque estavam ali algemados e ali naquele compartimento que está ali coberto por grades, não tinha uma proteção mais específica, acabou ali na curva, no movimento ali da viatura, acabou batendo a cabeça, batendo o rosto na lateral. Então isso tudo deve ser avaliado. Isso tem a proibição aqui nessa lei, tem a proibição no Estatuto da Criança e do Adolescente, óbvio, uma adolescente, uma criança flagrada ali em ato infracional, ele não pode ser transportado no camburão de jeito nenhum, e tem uma vedação no Código de Trânsito Brasileiro que exige que na verdade que invoca uma resolução do CONTRAN, né, que proíbe também esse transporte, necessitando de um certificado de segurança. É óbvio que a polícia tem todo o direito ali de fazer o seu trabalho com a maior segurança possível para os policiais, mas nós estamos apresentando aqui o que tem na nossa legislação. Aí se pergunta assim, e se descumprir isso aqui, qual é a pena? E esse é um grande problema para isso. Não tem pena prevista e não tem remissão a essa lei na lei de abuso de autoridade. Então aí vai caber do bom senso, da ideia de proporcionalidade da polícia que está transportando esse preso. Agora você vê aqui, exposição pública e camburão, são duas coisas aí que alimentavam muito essa ânsia punitiva da sociedade, né? Várias fotos, vários vídeos, o momento onde ali na execução da medida cautelar a imprensa está ali em cima, né? Está filmando a pessoa sendo posta ali no camburão da viatura, e isso que ganha uma repercussão muito grande. Agora sim, imaginem, para aquela pessoa leiga que não está ligada ao direito, né, que está completamente contaminada por esse sentimento de vingança que tem movido
a sociedade brasileira, né? Você imagina se ele ler isso numa postagem ali no Facebook, e eu já tenho visto muitas manifestações, né, nas redes sociais, das pessoas reivindicando o direito de expor a imagem do preso. Então agora eles estão criticando o fato de ter essa proibição. E aí é incrível como esses sentimentos antagônicos, eles se conflitam o tempo todo na rede social. Então, se vocês quiserem arrumar uma confusão muito grande para a vida de vocês hoje, é só vocês postarem aí no Facebook de vocês essa lei aqui, 8653 de 93, que está proibido transportar, né? E não é nova não, tá? Não é nova não, está proibido transportar, que é proibido transportar preso no camburão porque viola a dignidade humana. Aí você vai arrumar uma confusão bem grande, tá? Na verdade, eu tenho nas minhas palestras, quando eu trato desse tema, que eu trato dessa questão midiática, que eu trato da influência da mídia no direito penal, eu tenho contado uma história que aconteceu comigo no escritório. Uma moça chegou dizendo que tinha sido ofendida nas redes sociais. Aí tá, vamos avaliar como é que foi essa situação, o que aconteceu, conta pra mim. Ela disse, olha, eu me manifestei sobre um seriado que estava no Netflix, um seriado de 13 Reasons Why, né, os 13 porquês, que trata de uma fase da adolescência na escola ali, fala sobre bullying, fala sobre suicídio, e ela postou dizendo que não tinha gostado desse seriado, né, na verdade. E aí disse que não gostou do seriado e tudo, fez as críticas dela, e outra pessoa já entrou dizendo que ela disse assim na mensagem, ela disse, não gostei do seriado The 13 Reasons Why, ele promove o bullying e incentiva o suicídio, só quem curte é imbecil. Aí uma pessoa foi lá e comentou, só não gosta quem não teve capacidade intelectual de entender a mensagem passada pelo seriado. Aí uma outra pessoa lá foi e comentou, e tu que é puta? Então elas perderam completamente a noção do que estava acontecendo. Era só um diálogo sobre ter gostado ou sobre não ter gostado da situação. Ela disse, pelo menos eu não tive a capacidade intelectual de compreender, eu assisto de novo, porque eu sou burro, assisto de novo e entendo. E tu, como é que tu vais limpar a tua história? Então, aí isso tudo ganha uma proporção gigantesca nas redes sociais. Então é melhor, na verdade, vocês não postarem aí essa questão da exposição e não postarem essa questão do camburão, senão vocês vão terminar arrumando uma confusão para a cabeça de vocês. A gente faz um intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta para falar das modalidades doutrinárias do flagrante.